agora convidamos para que ministre sua palestra o Dr. Antônio Carlos Pacheco Padilha, que é delegado de polícia, diretor-geral do gabinete do vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. É mestre em Direito e coordenador do programa estruturante RS Seguro. Desde já, nossa gratidão pela sua presença neste momento tão importante. E a todas, uma saudação especial, não vou repetir as autoridades todas citadas pelo protocolo, ao nosso secretário Vandré, né, pelo convite, secretário de Gestão e Desenvolvimento Humano. E depois da sua fala eu tenho dois sentimentos. Um de muita satisfação e alegria em ver que o município de Farroupilha está procurando se organizar, planejando o seu futuro, a partir do presente, olhando para o passado, mas planejando o futuro. Eu acho que isso é muito importante, isso acho que faz todo sentido para um município importante como Farroupilha. E o outro sentimento de preocupação, quando o senhor pede para que nós, numa sexta-feira, nesse horário, um frio do cão lá fora, né, que a gente procure incentivar a todos, é um pouco difícil com esse frio que está fazendo, né, mas eu vou tentar me esforçar, principalmente depois da fala do Dr. Reginaldo, parabéns pela sua explanação, do Major Juliano do Amaral, e me permitam fazer uma saudação especial ao Dr. Rodrigo Morales, meu colega, né, aqui de Farroupilha, que tem feito um excelente trabalho, e também me perdoem até porque está sofrendo junto comigo no frio, que é minha esposa, Karina, que veio me acompanhar durante o evento. Eu vou procurar ser muito breve, tá? Isso, nós vamos tomar um vinho depois. Aqui é só, a apresentação tem algumas informações que eu acho que é importante compartilhar com todos vocês. Eu prometo que vou tentar não observar os 45 minutos, vou tentar ser um pouco mais breve, mas é só para contextualizar, é um material de apoio, né? O programa RS Seguro ele foi lançado pelo governador do estado e pelo vice-governador no dia 28 de fevereiro desse ano. E ele tem algumas premissas que vêm bem ao encontro do que o Major estava falando. O que é importante? A violência, além de segurança, é uma questão social e econômica, e esse é um cerne central no programa. E, doutor Reginaldo, para lhe tranquilizar, quando o senhor falou, olha, eu achava que o tema de trânsito não tem muito a ver com segurança, eu achava que era mais segurança que deveria falar, enfim, acho que o tema do trânsito tem tudo a ver com segurança, e os próprios dados que o senhor trouxe aqui deixam isso muito claro. E trago aqui um exemplo bem importante para todos vocês. Eu tive a oportunidade no passado, já faz algum tempo, de ver algumas experiências que ocorrem no Estado de Israel. O Estado de Israel, que é extremamente avançado na área de tecnologia, eles controlam a questão da segurança, inclusive a partir do trânsito. Como é um Estado, é um país que teve que se preocupar muito com a questão do terrorismo, que é algo que felizmente nós não temos aqui, mas que para eles faz todo sentido, todo o trânsito tem um trabalho importante com a segurança. Para ter uma ideia, na questão do controle de semáforos, como o senhor mencionou ali, que a ferramenta essa, oxalá seja instalada o mais rápido possível aqui em Farroupilha, que eu acho que ajudará muito os órgãos de segurança pública, não só estaduais, mas também para a Guarda Municipal. Uma saudação especial para a turma aí, que eu sei que logo em seguida vai estar tendo um curso de formação lá na Academia da Polícia Civil, está sendo finalizado, né? Eles controlam o trânsito de modo, se identificou um sujeito suspeito lá pelo sistema de OCR. Todo o sistema de sinaleiras é controlado de modo que aquele indivíduo que está sendo acompanhado fique trancado em um engarrafamento. Então, acho que a parte do trânsito tem tudo a ver também com a segurança. Essa lâmina que eu vou apresentar logo em seguida, certamente vocês devem ter conhecimento, o Atlas da Violência, que é divulgado todos os anos. Aqui nós temos informações do Atlas da Violência de 2018 e de 2019, são sempre informações com base em dados do Ministério da Saúde, isso é muito importante, porque sabem que muitas vezes uma ocorrência policial é registrada na delegacia de polícia. Não é o caso de Farroupilha, porque felizmente, em que pese tem havido um aumento recente de homicídios, mas vamos pegar um município como Porto Alegre, por exemplo. Em Porto Alegre ocorreu lá um crime de tentativa de homicídio, uma pessoa é baleada. Às vezes essa pessoa é removida para o hospital, fica 4, 5, 15 dias e só depois vem a falecer.
é registrada uma outra ocorrência depois de falecimento. Muitas vezes há, infelizmente ainda, uma demora da unificação dessas duas ocorrências para que ela possa ser contabilizada como um homicídio. Então, o que o Atlas da Violência, de maneira salutar, faz isso, e lá no programa RS Seguro nós estamos fazendo da mesma forma, buscando as informações diretamente no Ministério da Saúde, ou seja, é contabilizada toda e qualquer morte. Infelizmente, os dados oficiais nos dão conta de que o Brasil atingiu uma taxa de 30 mortos por 100 mil habitantes. Se nós pararmos para pensar o que significa isso, só para vocês terem uma ideia da grandeza, de como nós estamos vivendo no Brasil, essa taxa ela representa 30 vezes a taxa do continente europeu. É muito alto. O Ministério da Saúde entende que 10 mortos por 100 mil habitantes, acima disso nós estaríamos enfrentando uma espécie de uma endemia. No país nós temos 3 vezes esse número. E tivemos um crescimento, considerando os dados divulgados em 2016, comparativamente com os dados de 2017. Há uma espécie de uma naturalização desse fenômeno das mortes. Foram mais de 65 mil pessoas mortas no país em 2017. E o que chama muito atenção, normalmente, são jovens. É uma juventude que nós estamos perdendo. A maioria dessas pessoas estão numa faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Se nós formos pensar qual é a realidade do estado do Rio Grande do Sul, não é muito diferente. Felizmente, os dados estão melhorando significativamente no nosso estado, mas ainda merece uma atenção especial. E grande parte desses jovens de 15 a 29 anos de idade, são essas pessoas que estão morrendo, são do sexo masculino. Mais de 94% são jovens do sexo masculino. Logo adiante eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre os custos econômicos da criminalidade. Imagine se tudo der certo e todos nós queremos. E aqui eu já faço um alerta, eu não tenho vinculação com nenhum partido político, nunca tive. Foi uma decisão que eu tomei. Lá no início, aquela foto que estava ali no início, na abertura, até é preocupante, né, doutor Rodrigo Morales? Quando a gente olha para aquela foto, ela foi tirada no início da minha carreira, em 1999. Estou um pouquinho mais velhinho do que isso, né? Eu sou delegado de polícia há quase 20 anos, e lá atrás eu tomei a decisão de, e não critico quem pensa de maneira diferente, de não ter qualquer tipo de envolvimento político partidário, porque eu acho que não combina com a minha função como delegado de polícia. Voltando aqui, vamos lá, se o nosso país, o nosso estado principalmente, resolver e conseguir ter um crescimento econômico, todos nós esperamos que isso é melhor para todos nós. Se nós continuarmos com esse número de mortes, logo ali adiante, nós teremos grande dificuldade de ter uma força de trabalho que ajude o país a crescer. Porque é o pessoal que estaria com a capacidade de força de trabalho que está morrendo e muitas vezes também matando. Aqui só mais uma informação, tá, com relação aos custos econômicos da criminalidade, para vocês terem uma ideia. São estudos desenvolvidos pela Secretaria Especial da Presidência da República, foram estudos divulgados em outubro do ano passado e também do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que há uma estimativa de que uma pessoa que seja morta numa faixa etária de 13 a 25 anos de idade, nós teríamos uma perda da capacidade produtiva em torno de R$550 mil, que seria aquela riqueza que essa pessoa poderia produzir se conseguisse trabalhar durante toda a sua vida. E aqueles dados ali embaixo, né, se nós pegarmos a perda da capacidade produtiva, considerando o número de mortos nessa faixa etária, de 95 a 2015, são 450 bilhões de reais. E se nós formos analisar quais são os custos econômicos da criminalidade, quando a gente analisa esse dado, ali estão contemplados, por exemplo, todas as despesas. Conosco, policiais civis, militares, peritos, bombeiros, policiais rodoviários, guardas municipais. Ali estão contabilizados os dados que nós despendemos com segurança privada, aqueles que podem, com seguro de vida, com seguro de carro, com todo o sistema de justiça,
com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Eu estou trazendo esses dados aqui para que vocês reflitam e vejam que, na verdade, não são poucos os valores empregados em segurança pública. Há um valor considerável empregado em segurança pública. E se nós pensarmos na realidade atual do Estado, não vou me estender muito aqui, né? Mas todos reconhecem a condição fiscal do Estado, que não é de agora, já vem de bastante tempo. Nós temos que dar um jeito, e é o que está se procurando fazer, e de maneira muito salutar a gente vê que o município está fazendo isso aqui também, de empregar de maneira adequada os recursos disponíveis. De que maneira nós podemos reverter o quadro atual que eu trago lá no início da violência e da criminalidade, principalmente a criminalidade violenta? Com integração, como o Major Juliano falou reiteradamente aqui, com inteligência e também com investimento qualificado. Nós temos que saber onde empregar adequadamente os recursos. Então o programa, ele tem no início, na sua gênese, um foco territorial bem específico. Então lá no início, o que nós fizemos? Nós procuramos selecionar dentre os municípios mais populosos do Estado, aqueles que concentram o maior número de mortes violentas, tanto de forma absoluta quanto relativa. Evidentemente que o programa é para todo o Estado, mas no início nós estamos dando uma priorizada e já vou mostrar por quê. Aqui são só os indicadores e fontes utilizados, são órgãos oficiais, só para vocês terem uma ideia. Então nós estabelecemos alguns critérios. No primeiro momento, e repito, o programa é para todo o Estado, mas nós temos alguns recortes bem específicos em um primeiro momento, e já explico por quê. Nós selecionamos aqueles municípios mais populosos, que concentravam 80% das mortes violentas em 10 anos. Quando a gente quer fazer um planejamento que tenha sustentabilidade, claro que é importante nós verificarmos o que está acontecendo agora. Mas muitas vezes o que está acontecendo agora são ações isoladas, que com uma ou outra ação corretiva a gente consegue dar uma correção de rumo. O que a gente fez? Nós olhamos uma série histórica bem consolidada. Então nós pegamos dados de 10 e 5 anos para trás. E pegamos dados de incidência relativa, aqueles municípios que tinham uma taxa de 30 mortes por 100 mil habitantes. Com uma referência bem específica de que este é o dado que o Estado e o país estão enfrentando. E pegamos também como um critério de incidência absoluta aqueles municípios que tinham 50 mortes no ano. Selecionamos inicialmente, portanto, 18 municípios, mas mais do que quantos municípios nós selecionamos, é importante que a gente tenha presente que é 45% da população do Estado, 71% das mortes violentas em 10 anos, 83% dos roubos no Estado em 10 anos e 89% dos roubos de veículos em 10 anos. O que eu quero dizer com isso? Que se nós tivermos um esforço concentrado, sem desconsiderar o restante dos outros municípios do Estado, que também estão tendo ações específicas e bastante fortes. Mas se nós tivermos uma concentração cirúrgica, que é o que está se pretendendo, só nos roubos de veículos, para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos, e aqui já vou revelar 2 municípios, os demais o governador vai anunciar oportunamente, tá? Mas se nós pegarmos só Porto Alegre e Alvorada, por exemplo, nesses 10 anos, nós temos 51% dos roubos de veículos do Estado. Ou seja, se nós tivermos uma atuação bem específica e bem direcionada, nós temos sim como conseguir, evidentemente que jamais terminar, mas reduzir significativamente a violência e a criminalidade. E esses 2 gráficos aqui, é só para vocês terem uma ideia qual a representatividade da violência e da criminalidade nesses 18 municípios. Então, se nós olharmos ali na parte de baixo, é o movimento dos crimes violentos letais intencionais, que são o homicídio, o latrocínio e a lesão corporal seguida de morte. Ou seja, aqueles crimes em que um indivíduo mata outro dolosamente, com intenção. O movimento desses crimes de junho de 2015 é só um recorte temporal relativo, mas que é bem significativo. O movimento desse tipo de crime
nos 18 municípios, toda vez que subiu esse tipo de crime nesses 18 municípios, fez subir exatamente da mesma forma esse tipo de criminalidade em todo o estado. Então, isso aqui é o resultado. A gente pega e olha esse quadro aqui e parece, poxa, mas é assim simples? Só para chegar nesse resultado foram mais de 2 meses de trabalho. Avançando, analisando a taxa, vendo como havia incidência absoluta, incluindo um critério, excluindo outro. 2 meses de trabalho para chegar nesse resultado. Qual é a estrutura do programa? O decreto está ali, quem tiver curiosidade, foi publicado no Diário Oficial do Estado em 1º de março, ele é de 28 de fevereiro, o governador assinou em um ato lá no Palácio Piratini. É um programa que pretende ser transversal, de segurança pública e de defesa social, baseado em evidências. Não é porque eu acho isto ou acho aquilo, baseado em evidências técnicas, com foco territorial e articulação de esforços. Ele está estruturado em 4 eixos. Primeiro eixo, combate ao crime. Segundo, políticas sociais preventivas. O terceiro, atendimento ao cidadão. E o quarto, sistema prisional. Vou explorar um pouquinho cada um deles. E depois, se houver alguma dúvida, eu posso explicar sem nenhum problema. Aqui são algumas iniciativas, algumas delas bastante avançadas, outras precisam ser replicadas. Então, como o Major Juliano mencionou antes, poxa, é importante que a gente tenha uma operação integrada. A intenção é que nós tenhamos um gabinete de gestão integrado metropolitano da Serra. Isso vai ser um ato específico para que nós tenhamos aquela operação que o senhor mostrou os dados aqui, que foi extremamente satisfatória, para que ela não seja uma ação isolada, mas para que elas tenham uma rotina, com todo um planejamento prévio, e ela seja sistemática com a participação de todos. Da Brigada Militar, que é extremamente importante nesse processo, da Polícia Civil, com efetiva integração, do policiamento rodoviário, da Guarda Municipal, da sociedade civil organizada também. Parabenizo aqui pela iniciativa desses grupos de WhatsApp. Eu acho que hoje em dia não se pode dispensar esse tipo de iniciativa, com a participação de todos, Instituto Geral de Perícias, os órgãos de trânsito, o próprio Ministério Público, que é importante muitas vezes para algumas medidas judiciais, o Poder Judiciário. Nesse eixo número 1, nós estabelecemos uma sistemática de governança. Priorização de indicadores criminais, indicadores de esforço que estão em construção com as instituições, integração das áreas de segurança pública, monitoramento sistemático intensivo e planejamento e atuação integrada. Talvez nós não tenhamos o distanciamento histórico necessário para entender a importância desta imagem aqui. Ali naquela imagem, uma reunião que ocorreu no mês de maio de 2019. E como eu disse para vocês, em outubro eu vou estar completando 20 anos como delegado de polícia. E muito já ouvi falar em integração entre os órgãos policiais, integração da Polícia Civil com a Polícia Militar, com a área pericial, com as guardas municipais, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Só que isso na prática, o mundo real, nem sempre é assim que as coisas acontecem. E acho que nós estamos dando passos extremamente importantes, e essa fotografia aqui é simbólica para demonstrar isso. O que significa isso aqui? Ali é o mapa do município de Canoas. E nós estamos, quem fez o trabalho, nós lançamos a ideia, e quem fez o trabalho efetivamente foram os delegados de polícia e os oficiais da Brigada Militar do município de Canoas. O que nós dissemos para eles? Nós precisamos compatibilizar as áreas de atuação da Polícia Civil com a Brigada Militar, com a Guarda Municipal, com a área pericial. Porque da maneira como estava distribuído as estruturas da Brigada Militar e da Polícia Civil no município de Canoas, como de resto em todos os municípios que nós temos mais de uma unidade da Polícia Civil ou da Brigada Militar, não há uma perfeita compatibilização. Então, em Canoas, por exemplo, nós tínhamos lá um oficial da Brigada Militar que a área de atuação da companhia dele ficava cortando a área de circunscrição e atribuição de 2, 3 delegacias de polícia.
Então imagine como fazer um trabalho efetivamente integrado quando o oficial da Brigada Militar tem que estar conversando com 2, 3 delegados de polícia, quando a equipe lá de inteligência da Polícia Militar tinha que estar falando com 3, 4 equipes diferentes. Então o que a gente fez? Sentamos com as equipes de delegados de polícia e oficiais da Brigada Militar, propusemos essa estruturação e eles apresentaram uma proposta. Isto vai ocorrer com os 18 municípios e, como de resto, com todos os outros municípios que tenham mais de uma unidade. Aqui nessa reunião, em 16 de maio desse ano, é bem recente, foi estabelecido que seriam priorizados, tá, pela cúpula da segurança, o vice-governador e secretário de segurança, Ronaldo Vieira Júnior, comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Iqueda, a chefe de polícia, Nadine. Com eles foram definidos que nós trabalháramos com 4 indicadores de criminalidade. Crimes violentos letais intencionais, ou seja, se o país e o Estado está enfrentando um problema sério, que nós estamos com uma taxa no Estado de quase 30 mortes por 100 mil habitantes, felizmente está reduzindo, mas ainda é muito alto, esse é um indicador que tem que ser acompanhado por todo o Estado. Roubo de veículos, que é um número ainda bastante preocupante. Roubo a pedestre, que é uma realidade ruim nesses 18 municípios e também em diversos outros municípios. E um indicador local, que os oficiais da Brigada Militar, os delegados de polícia, é que definirão, de acordo com a sua realidade local, qual é o 4º indicador que tem que ser acompanhado, em razão da sua realidade. Com relação a esses 18 municípios, foi feita uma dinâmica. Isso já ocorreu, vai ser estendido para os demais municípios, a escolha do 4º indicador. Os oficiais e os delegados de polícia, em uma tarde inteira de trabalho, sentaram e discutiram com uma dinâmica, analisando aspectos da sensação de segurança, qual o impacto no cotidiano das pessoas, o aspecto econômico e operacional, qual deveria ser o indicador em cada um dos municípios. Nós teremos um ciclo mensal destas reuniões envolvendo a Brigada Militar, a Polícia Civil, a perícia, bombeiros, trânsito e as guardas municipais. Aqui já está a estrutura destas reuniões até o final do ano, num primeiro momento nesses 18 municípios, depois isso vai ser estendido para todo o Estado, e nós teremos reuniões nos municípios, que são as reuniões de A3 e A4, com os comandos da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Perícia e dos Bombeiros e do IGP, e uma reunião em que participarão todos esses atores com o governador mensalmente acompanhando os indicadores de criminalidade. Políticas sociais e preventivas é o eixo 2. O documento base do nosso trabalho é a nota técnica 18 do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que o Dr. Reginaldo citou antes. Acho que é um documento que vale a pena todo mundo pelo menos passar os olhos sobre esse documento. Nessa nota técnica, aqui são só 2 informações, mas que são bastante importantes. Para cada 1% dos jovens de 15 a 17 anos que nós conseguimos manter a mais na escola, nós reduzimos em até 2% a taxa de homicídios. Um jovem que estuda até, vejam bem, até 7 anos, ele tem quase 16 vezes mais chance de ser vítima de homicídio do que aquele que ingressa na universidade. Isso quem está dizendo é o Daniel Cerqueira, que é um economista, um estudioso da área da segurança pública e principalmente da área da educação. Um estudo que ele desenvolveu em vários estados da federação, um estudo com bastante profundidade, foi um estudo encomendado pelo Ministério da Justiça em 2014. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Por isso nós estamos tratando a educação como um verdadeiro escudo. O que nós, como agentes públicos, não importa se municipais ou estaduais, estamos fazendo para oferecer para essa meninada? Porque hoje a gente oferece, como foi dito aqui, está aumentando o número de adolescentes infratores. Ou a gente oferece uma alternativa atrativa,
ou fica difícil, porque essa gurizada está sendo, de uma certa forma, cooptado para a criminalidade. E a educação, não tem dúvida nenhuma, é o caminho. Nós desenvolvemos também critérios para atuação dentro dos municípios em bairros específicos, então estabelecemos um tamanho da população dos bairros, a vulnerabilidade, olhando aspectos de violência, renda e educação, e a priorização de bairros por municípios. Aqui só algumas informações, e aqui quais são os índices educacionais que nós estamos acompanhando. Imaginem vocês, todos aqui já foram adolescentes, alguns há mais tempo, outros nem tanto. Mas eu me lembro da minha adolescência, né? Todos nós lembramos das várias primeiras vezes, das várias primeiras experimentações, mas tentem se imaginar vocês com 14 anos de idade. Será que vocês conseguiriam frequentar a escola se vocês estivessem atrasados, com 14 anos de idade, tendo que frequentar a escola numa mesma sala de aula com meninada de 7 ou 8 anos? Não tem professor que consiga manter a atenção de um adolescente, né? Cabeça fervilhando. Um dos grandes problemas que nós temos no nosso estado é a distorção de idade séria. Então, nós temos que trabalhar fortemente isso. Somente 4% dos adolescentes das escolas públicas estaduais e municipais não têm distorção de idade séria. Então, é algo que a gente tem que enfrentar com bastante afinco. Então, a ideia é priorizar escolas, focando na redução do abandono escolar, adequação à idade séria e aumento da escolaridade. E também com a redução da violência nas escolas. E o PROERD, assim como da Brigada Militar, assim como o Papo Responsa da Polícia Civil, são ferramentas extremamente importantes para essa finalidade. Qualificação do atendimento ao cidadão. São várias iniciativas, algumas já estão em funcionamento. Então, o SPJ Módulo Ocorrências. Quando eu ingressei na polícia, lá em 99, o senhor felizmente não pegou isso, doutor Rodrigo. Nós registrávamos ocorrência, o Major Juliano, que já tem um pouco mais de estrada, deve lembrar disso. Nós registrávamos ocorrência com 4 folhas, aquela folhinha verde, carbono, máquina de escrever, e depois dessa ocorrência tinha que ser digitada num computadorzinho, no antigo NPD, Núcleo de Processamento de Dados. Alguns de vocês nem sabem o que é isso, né? A Polícia Civil do Estado teve um grande mérito. Foi a primeira polícia do país a informatizar o registro de ocorrências. Só que fez isso lá numa plataforma DOS, extremamente precária para os dias de hoje. Estados da federação que digitalizaram o registro da ocorrência bem depois conseguiram ter informações extremamente qualificadas, que hoje, recém agora, nós estamos conseguindo. Estou me referindo às ocorrências georreferenciadas, para que a gente possa ter um planejamento, uma área de inteligência bem atuante, como direcionar o policiamento ostensivo preventivo, como direcionar a atuação da Guarda Municipal, como direcionar as investigações da Polícia Civil, até mesmo o policiamento rodoviário. É importante que a gente possa ter essas ocorrências de maneira georreferenciada. Até o final do ano, felizmente, nós teremos isso. Até então, as ocorrências eram números, recebíamos tabelas, arquivos. Nós já estamos fazendo alguns experimentos, inclusive aprimorando algumas iniciativas, que nós vamos ter as ocorrências georreferenciadas por tipo de fato e por faixa de horário, em que o senhor, doutor Rodrigo, o senhor Major Juliano poderão lá, nas suas atividades, acessar aquele tipo de ocorrência e verificar qual a incidência nesta ou naquela faixa de horário, no dia da semana. Que dia mais ocorre roubo de veículos em Farroupilha? E qual é a faixa de horário? Então isso vai facilitar muito o trabalho de vocês. Brigada Militar, em seguida, vai expandir também para todas as unidades da Brigada Militar o BM-MOB, né, que vai possibilitar que o policial militar está lá num bairro distante aqui de Farroupilha, vai lá atender uma ocorrência de furto à residência. Hoje, o que o policial militar faz? Vai lá atender aquela ocorrência, faz o registro no seu bloco,
traz para dentro da unidade da Brigada Militar, digitaliza aquela ocorrência, manda para a delegacia de polícia, o Dr. Morales tem que chancelar essa ocorrência para que ela venha para o mundo e a gente tenha, de fato, o conhecimento. A ideia é que o policial militar está lá atendendo aquela vítima do fato delituoso, possa, com um tablet, já lá no local, registrar os fatos e inserir para que a delegacia de polícia tenha conhecimento imediatamente. A ideia é poder qualificar bastante isso. O quarto eixo é o eixo do sistema prisional, que talvez seja o mais complicado de todos, se não o mais complicado, porque policiamento nós sabemos como fazer, mesmo sem todas as condições, com planejamento, com inteligência, com integração, com apoio de novos atores, que é fundamental o trabalho da Guarda Municipal. Excelente a iniciativa do município de criar uma Guarda Municipal. O trabalho dos colegas, desde que seja feito de maneira bem coordenada, em conjunto com os outros órgãos de segurança pública, vai trazer um resultado extremamente satisfatório. Também tendo as informações, e aqui só, evidentemente, que vocês aqui vão saber como conduzir essa situação. Vamos pegar um exemplo de roubo a pedestres. Daqui a pouco a gente consegue identificar que esse roubo a pedestre está ocorrendo sempre no entorno de uma praça, à medida em que vocês tiverem essas informações georreferenciadas. E é sempre em determinada faixa de horário. Então, quando os guardas municipais puderem participar, muitas vezes uma iniciativa extremamente simples, como, por exemplo, identificar naquela praça, estou criando uma situação hipotética, nós temos arbustos muito altos. Então, aquilo é um indicativo de que a prefeitura, junto com seus outros órgãos, possa acabar com aquele arbusto alto, que é normalmente onde os atores dos delitos se escondem para poder cometer o crime. A Guarda Municipal é um parceiro extremamente importante também, não só para as atuações integradas, mas, por exemplo, para identificar. Certamente vocês devem saber que a iluminação pública é um dos principais fatores de redução da violência e da criminalidade. Então esse é um papel extremamente importante. Pode parecer simples. Poxa, mas eu, guarda municipal, sou formado, com todo um treinamento capacitado lá na Cadepol. Esta iniciativa de identificar a questão da iluminação pública muitas vezes gera mais resultado do que manter um policial aqui ou ali. Iluminação pública é fator no mundo todo. Podem pesquisar onde vocês quiserem. É fator de redução da violência e da criminalidade. Nós temos que utilizar isso com inteligência. Aqui é só para mostrar o que vocês já devem estar acompanhando pela imprensa de maneira sistemática. Eu já participei de diversos grupos de trabalho, já representei o Estado junto ao Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Até poucos anos atrás, nós tínhamos orgulho de dizer que nós não tínhamos presos em delegacias de polícia. Hoje nós temos que dizer que nós temos vergonha porque os presos nem nas delegacias mais estão nas viaturas da Brigada Militar. E acho que a gente tem que dar um basta nisso, está sendo feito um esforço bastante significativo para mudar esse cenário, e muitas vezes as iniciativas são mais simples do que parecem. Quando vejam que eu vou só trazer um relato para ilustrar o quanto é importante o sistema prisional. Quando eu fiz o meu curso de formação lá em 99, de delegado de polícia, para ser delegado de polícia a gente tem que fazer primeiro uma faculdade de Direito, né, doutor Rodrigo? Tem que se formar em Direito e depois fazer um concurso, como se faz para oficial da Brigada Militar ou como se faz para juiz, para promotor, defensor público. Feito o concurso, depois de diversas etapas, que é extremamente desgastante, bastante concorrido, tanto que o doutor Rodrigo aqui é uma demonstração clara de o quanto é concorrido um concurso para delegado de polícia no estado do Rio Grande do Sul. O doutor Rodrigo veio lá de São Paulo para fazer o concurso aqui. Depois de feito o concurso, nós temos ainda um curso de formação,
que leva em média 6 meses. E lá a gente aprende a imobilizar, defesa pessoal, utilizar armamento, revólver, pistola, escopeta, fuzil, metralhadora, técnicas de investigação, uma série de iniciativas. Uma das coisas, e eu repito isso sempre quando eu tenho oportunidade, uma das coisas que mais me marcou durante o curso de formação de delegado de polícia foi ter ido visitar o Presídio Central de Porto Alegre. E já era ruim naquela época, em 1999. Hoje está muito pior, não está pior. Toda vez que eu ia representar pela prisão de alguém, que eu iria prender alguém em flagrante, que eu iria indiciar alguém, eu lembrava daquela imagem que eu guardo comigo. É para lá que eu vou mandar essa pessoa. Eu tenho certeza absoluta do trabalho que eu estou fazendo, eu estou correto com relação a isso, porque não tem como entrar no Presídio Central, que hoje eu afirmo para vocês é o pior estabelecimento prisional do país. Não tem como entrar lá e ficar indiferente. Então nós temos que mudar isso. E tem como mudar. Com diversas iniciativas, não tem uma varinha mágica. Tanto que vários governos, várias administrações, na segurança pública, na administração penitenciária têm tentado e com muitas dificuldades. Mas basta a gente passar o rio Mampituba e entrar em Santa Catarina que a gente vê que dá para modificar isso. E eu falo isso não é por piedade com quem está dentro do sistema prisional. Evidentemente que se o sujeito está hoje dentro do sistema prisional, é certamente porque ele cometeu um crime e tem que responder por ele. Mas não da forma como eles estão respondendo. Porque hoje nós estamos retroalimentando a criminalidade da maneira como eles estão presos. A gente passa para Santa Catarina, e isso é importante, pessoal. A gente passa em Santa Catarina e basta ir visitar alguns estabelecimentos prisionais, como eu já fiz, todos os presos com o cabelo cortado. O preso não fuma dentro da prisão. Todos os presos uniformizados. A visita tem que ter uma roupa própria e específica para humanizar a revista, ou seja, e ela tem que comprar. É uma calça igual para todas, que facilita a identificação de quem está circulando no estabelecimento prisional e facilita a identificação de tentativas de ingresso com objetos proibidos. Eles criaram em Santa Catarina há pouco tempo, é verdade, mas o resultado já é fantástico, um fundo rotativo do sistema prisional, que funciona mais ou menos da seguinte maneira. Se o preso trabalhar, e dentro de grande parte dos estabelecimentos prisionais de Santa Catarina há pavilhões de trabalho e de estudo, se o preso trabalhar, 50% de um salário mínimo vai para uma conta administrada pelo familiar indicado por ele. Se ele cometeu um crime que não provocou dano a terceiros ou ao patrimônio público, mais 25% do valor de um salário mínimo vai para aquela conta. Se ele cometeu um crime que provocou dano a alguém, por exemplo, roubou um veículo e destruiu o carro que não tinha seguro, não importa ou mesmo tendo seguro, tem que indenizar a seguradora. 25% daquele salário mínimo vai para um fundo para indenizar o dano provocado. Se ele não provocou dano, ele recebe em uma conta administrada pelo familiar indicado 75% do salário mínimo. E os outros 25% vão para um fundo que é para reformar os estabelecimentos prisionais. Eles têm estabelecimentos em Santa Catarina que 100% dos presos trabalham e estudam. Eles conseguiram criar, que a gente hoje pode pensar aqui para a nossa realidade no Rio Grande do Sul, que seria até hilário, mas eles criaram lá remissão pela leitura, que força o preso a estudar. Mas não é assim, eu leio o que eu quero e eu... Você sabe o que é remissão, né? Remissão é se o sujeito trabalhar ou estudar, a cada dia de trabalho ou de estudo, ele reduz 3 dias da pena. Então eles têm remissão pela leitura, em que eles são chamados aleatoriamente à frente de um juiz, tem um
um professor da área educacional que faz uma ficha para saber se realmente ele sabe. São chamados na frente de juízes e tem que dizer o que tu leu lá. Então eles estão, de fato, hoje Santa Catarina, que está aqui do lado, é modelo no sistema prisional para o país. Então nós temos um caminho a seguir. Muitas vezes nós somos orgulhosos demais, achamos que nós somos donos da verdade e às vezes não olhamos para o lado aqui que estão nos dando o exemplo de como resolver os problemas. Então, esse aqui é um cenário bastante preocupante. Nós temos mais de 16 mil, é superior a 16 mil déficits de vagas no Estado. Então, não imaginem que basta criar vagas para o sistema prisional, que nós estaremos resolvendo o sistema prisional. Isso não é a verdade, isso é uma falácia. Nós temos que atuar em diversas frentes. Então, foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária. Estão sendo desenvolvidas uma série de ações para a solução do déficit prisional, aprimoramento na gestão operacional, classificação de detentos. A meta é nenhum preso em delegacia de polícia ou viatura e repressão às facções criminosas. Aqui é o decreto da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, são várias alternativas, geração de vagas novas, mas diferenciadas, não como nós temos hoje, que são poucos os espaços para trabalho e educação e a efetiva ressocialização. Quando o secretário falou no início da sua fala, e aqui vamos encaminhando para o final, disse que nós tínhamos que procurar inspirar hoje à noite. Eu sei que é difícil, uma noite fria, né, já tarde, na sexta-feira. Algumas informações aqui são pesadas, mas é realmente assim para dar um choque. Eu sei que há muito o que fazer ainda, mas eu vou me permitir aqui trazer uma leitura recente que eu fiz da biografia do Winston Churchill. Quem escreveu a biografia dele, e eu recomendo, foi Boris Johnson, que é um político extremamente experiente do Reino Unido. E Churchill, lá na década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, talvez a nossa sociedade não fosse do jeito que é hoje, graças a Churchill, né? Ele teve um papel extremamente importante no desenvolvimento da democracia no mundo. E ele dizia lá no final da década de 40, início da década de 50, quando estava iniciando a gênese da Comunidade Comum Europeia. E ele dizia mais ou menos assim com as suas ideias: o barro está úmido. Aqui nós não temos a solução para todos os problemas. Evidentemente que muita coisa já foi feita, as melhorias não iniciaram agora, muito do que está sendo conseguido conquistar é pelo esforço e pelo trabalho de outros, mas quando o Churchill dizia que o barro está úmido, vai depender de cada um de nós qual o formato que nós queremos dar para aquela cerâmica. Pode ser uma obra de arte, se todos tiverem a compreensão de trabalho que nós temos que efetivamente desenvolver, e o trabalho efetivamente integrado, e não só no discurso, faz parte desse processo. Então nós temos toda a capacidade, por estarmos com o barro ainda úmido, formar uma cerâmica e uma obra de arte. Ou deixarmos algo não tão bom assim para o futuro. Nós é que decidimos. Agradeço a atenção de todos, estou à disposição para perguntas.